Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Salmo número 13. Salmo 13 é um pequeno salmo, vamos fazer a leitura de todo o salmo. Salmo 13, vamos ler do verso 1 até o verso número 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Santo Deus, na tua santa presença estamos, vivemos e existimos, e alegramos em ti, Senhor, pela tua bondade, pelo privilégio que temos. E grande privilégio também temos de prestar de culto dia após dia, Senhor, e principalmente no dia do Senhor, quando congregados estamos e podemos exaltar o teu grande nome. Abençoa, como já foi pedido, Senhor, a tua palavra, a ministração da mesma, e que teu Santo Espírito, de maneira poderosa, alcance aquilo que tu desejas. Alcance os corações, traga edificação, traga exaltação. Fala conosco, Senhor. Nosso intuito é adorar o Senhor e prostrar aos seus pés ouvir a tua santa palavra. É o nosso grande desejo, é a nossa grande necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase que todos vocês conhecem certamente, com certeza, que é: pare de sofrer. E a ideia que essa frase, que está embutida nessa frase, é que, já que alguém é cristão, ele não tem que passar por sofrimentos, ele não tem que passar por aflições, por pesares. E se alguém é cristão e passa por esse tipo de coisa, por sofrimento, aflições, adversidades, significa que alguma coisa está errada. Ele tem que buscar algum jeito de perceber qual é o erro disso aí. E é alguma coisa que basta ligar a televisão, nos canais abertos, ou mesmo nos canais fechados, que você percebe muito facilmente mensagens semelhantes a essa. E é estranho essa mensagem, muito estranha, porque você não a encontra nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler, o salmista que é Davi, ele está sofrendo, ele está desamparado, ele está aflitíssimo, mas ele é um servo de Deus. Estranho, né? Já que a frase que eu comecei falando diz: pare de sofrer. E essa ideia tem se difundido já há alguns anos, de longa data, uma ideia de que a gente conhece como uma teologia da prosperidade, que não se refere apenas a uma prosperidade financeira, mas a uma prosperidade em todas as áreas da vida. Você não pode sofrer, você não pode ter adversidade, você não pode ter doenças, e isso é pregado como se fosse cristianismo, ou como se fosse extraído das Sagradas Escrituras. Só que aquele que lê a Bíblia sabe que nas Escrituras não tem tal mensagem. Se essa mensagem fosse bíblica, Paulo certamente não teria sido discípulo nem apóstolo do Senhor. Todos os apóstolos, não só Paulo, eu citei Paulo porque Paulo é um ícone nessa ideia de perseguição, aflição, sofrimento. E o texto que nós lemos também na liturgia, em 2 Coríntios, também fala de parte da trajetória de Paulo e dessa aflição, desses sofrimentos e das privações que por tantas e tantas vezes acompanharam o ministério dele. Se nós, cristãos, não somos chamados não apenas para crer em Jesus, mas a padecer por meio dele, a Bíblia chega a dizer em Filipenses que isso é um privilégio. A vós foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas a sofrer pelo seu reino. O salmista se encontra em aflição. Ele está desesperado. A ideia aqui é que Deus o desamparou completamente. Esqueceu-se, a ideia do original é que Deus virou o rosto
em vez de estar com o rosto voltado para o salmista, Deus vira o seu rosto e como se desse as costas para o salmista. Essa é a ideia do texto original. E aí, meus irmãos, eu quero falar essa noite sobre manter confiança em meio à mais dura adversidade. Manter confiança em meio à mais dura adversidade. Quando os problemas e sofrimentos perduram, nós somos tentados a desistir. E o salmista, ele vai falando sobre isso aqui. Ele fala da tristeza da alma dele, ele fala de inimigos que se levantam contra ele. Ele pergunta até quando Deus iria ocultar o rosto. A ideia de Deus, um rosto de Deus voltado para alguém, nos Salmos, é a ideia do favor de Deus. O salmista agora se encontra desfavorecido, desamparado. E Deus, com um rosto irado, olha para esse salmista e, em vez de oferecer favor, ele oferece desfavor. E é interessante essa ideia, meus irmãos, porque Jó, quando afligido, ele não atribuiu a sua aflição, a sua adversidade, a qualquer pessoa. Ele não atribuiu ao adversário, ele não atribuiu a circunstâncias, mas ele dizia que ele estava sendo afligido por Deus. E tem que ser dessa forma. Às vezes nós dizemos assim, gostamos de dizer isso. Deus permitiu que isso acontecesse com você. Parece que isso meio que acalenta os nossos corações. Mas a ideia bíblica, o ensino bíblico, não é de um Deus que permite, é um Deus que define, é um Deus que determina, é um Deus que escreve a história, é um Deus que faz de um modo específico, determinado, e vai até o fim disso. Nós lembramos pela manhã sobre quando Pedro estava pregando lá em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, e ele disse que vós matastes o autor da vida. Mas pela manhã eu não falei isso, falo agora. Que tudo aquilo que foi feito por Herodes e pelos judeus que se voltaram contra o Senhor Jesus, era aquilo que Deus tinha determinado. A mão de Deus assim tinha determinado que eles fizessem tudo aquilo contra o Senhor. Logo, toda aquela aflição, todo aquele desamparo que o nosso Senhor passa, ele vem da mão de Deus o Pai. E isso pode parecer estranho para alguns, ou até mesmo chocante. Como Deus pode fazer isso? Pela manhã também eu falei da ideia de um Deus que tira o bem de situações de grande adversidade. E eu diria um pouco mais, como falei pela manhã, de maldade, de crueldade, de sofrimento. Porque o nosso Senhor sofreu, o nosso Senhor foi esmagado, mas de toda aquela situação terrível. E se você às vezes se assusta com calamidades, e se alguém te questiona assim, como um Deus bom pode permitir tal calamidade? Aí você pode lembrar de tsunamis, terremotos, qualquer que seja a calamidade, onde pessoas morrem aos milhares, às centenas. E aí você pode dizer, Deus permitiu o maior dos males, a morte do seu santo filho. Não existe e não existirá nada que seja mais grave, mais cruel, de maior maldade do que a morte do Filho de Deus. E Deus o desampara, o Pai o desampara naquele momento. Mas com que fim? Com que intuito? Ele desampara com um intuito bom. Porque todos os seus planos, apesar de muitas vezes obscuros para nós, têm um final, um fim benéfico. O salmista, ele começa a questionar as demônios do Senhor. Nós não sabemos, meus irmãos, em que ocasião da vida de Davi esse salmo foi escrito. Alguns vão pensar que é naquela ocasião que seu filho Absalão está perseguindo ele. Outros vão pensar que é naquela época que Saul também o persegue, antes de ele ter chegado ao trono. Isso não está claro para nós, para os historiadores, para os estudiosos. Mas a gente sabe, está bem claro, que é um salmo de Davi, um momento de grande aflição na vida de Davi. E certamente isso nos basta. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada, inerrante. Nós podemos confiar nessa palavra, pois é uma palavra que tem valor eterno e nunca passará. Ele começa a questionar que ele está sofrendo, mas Deus não se volta para ele. Ele chega a dizer que os inimigos começam a meio que se regozijar com o sofrimento dele. E aí, meus irmãos, você vai pensar o seguinte: por que nós sofremos?
Por que as pessoas sofrem? O crente, se ele tem aquela ideia que eu comecei a falar sobre o pare de sofrer, ele vai ficar vacinado, ele não vai entender quando ele começar a sofrer. Mas de um modo geral, todos sofrem, crentes e descrentes. O sofrimento faz parte da vida humana. Mas por quê? A Bíblia nos responde: porque existe pecado. O homem se afastou de Deus. O pecado, a separação do homem com relação ao seu Senhor, ao seu Criador, é a causa dos sofrimentos da humanidade. O pecado origina todo o mal da humanidade e todos os sofrimentos que passamos. Tanto, primeiramente, o pecado original e, de uma maneira em escala menor, o pecado de cada um de nós em nossas vidas, as consequências desses pecados. Então, os descrentes sofrem. Mas o crente, ele tem Deus que o salvou, mas ele sofre. E por que nós temos que sofrer? Uma das coisas que nós aprendemos, e isso vem a partir da vida do Senhor, é que o Senhor sofre, e Hebreus vai explicar para nós, ele aprende a obediência por meio daquilo que sofreu. Mas em nossas vidas, meus irmãos, os sofrimentos, as adversidades, a aflição, o desamparo, ele tem um efeito que não existia na vida do Senhor, que é desmamarmos do mundo. É tirarmos esse deleite que temos das coisas que não são agradáveis a Deus. C.S. Lewis, um escritor cristão que antes era ateu e depois veio a crer no Senhor, ele dizia que quando sofremos e quando Deus envia sofrimento a cada um de nós, é como se Deus estivesse a gritar para nós. Às vezes um pai, lidando com o filho, ele fala em um tom de voz mais elevado. Outras vezes, quando está tudo tranquilo, esse pai apenas diz: vem cá. Mas tem momentos que ele tem que falar: vem cá, agora. Não é assim? E muitas vezes Deus envia os sofrimentos para também fazer isso com cada um de nós. É impossível que passamos nessa vida sem sofrimentos. Me lembro que uma vez, falando sobre isso numa outra igreja, eu tinha um público, e sempre tem, isso é ótimo, nesse dia tinham muitos adolescentes, na idade de 15, chegando aos 16, 17, 18 anos, e aí, eu olhando para eles, eu vi aquele olhar de: está falando de sofrimento? Não fazia muito sentido na vida deles. E aí eu disse para eles: olha, muitos de vocês não sabem o que é isso. Não passaram por sofrimentos, não passaram por situações de adversidade. A vida tem sido tranquila para vocês. Isso é regra geral, não é absoluto. Mas, de modo geral, os jovens, em sua maioria, tirando aqueles que passam por situação social, situação de enfermidade, tirando essas questões, de modo geral, aqueles que têm uma vida socialmente tranquila e de saúde tranquila, não passam por graves sofrimentos em sua infância, isso de modo geral. E isso eu estou apontando a nossa realidade, porque se a gente for olhar para outras realidades, aí vai ser invertido. E a questão social é contrária ao que nós vivemos aqui. Mas, de um modo geral, e naqueles jovens em específico, a plateia tinha um olhar de: não sei do que ele está falando, nunca passei por isso. Mas certamente irá passar. Volto a dizer, crentes e descrentes passam por sofrimento. Vivemos num mundo que foi amaldiçoado por Deus. Maldita é a terra, Adão, por sua causa. E por causa disso, inevitavelmente haverá sofrimentos, cargos e abrolhos, com suor do rosto, com fadiga, nós temos que trabalhar. Mesmo no ar-condicionado, é com fadiga, é com dificuldade, não é fácil. Mas ainda que a pessoa não tenha enfrentado isso, a Bíblia nos encoraja, nos convoca a nos armar com esse pensamento dos sofrimentos, para que quando ele vir nos alcançar, nós não tenhamos desconfiança do Senhor, já que temos seguido ao Senhor. Em meus sofrimentos, nós temos o desafio de aprender a lançar as nossas ansiedades em Deus. E como é difícil essa lição, porque aflição e alegria fazem parte da vida do cristão continuamente.
Nossa vida não é a vida só de aflição e não é a vida só de alegria. Nós lemos na liturgia Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Não é estranho isso? Como entristecidos e sempre alegres. E isso, meus irmãos, é desafiador para nós. Paulo, aí nós costumamos falar assim, o herói da fé, um herói da nossa fé. A gente tem tantos heróis, e Paulo está na escala dos grandes heróis da fé. Mas será que aquilo que Deus alcançou na vida de Paulo, no quesito confiança, está na vida do salmista? E eu vou chegar no finalzinho e vai ser realmente bastante estranha a maneira que o salmista termina para a maneira que ele começa. A gente vai chegar lá. Será que esses homens e mulheres que conseguiram ter tamanha confiança em situações de grave adversidade, será que eles eram especiais? Será que havia um fator que Deus colocava eles como servos especiais, servos privilegiados? De jeito nenhum. A Bíblia vai dizer o oposto. Nós temos um herói da fé do Antigo Testamento, Elias, e a Bíblia diz que ele era alguém sujeito às mesmas paixões que nós. Mas esses homens aprenderam a confiar em Deus mesmo em meio a grandes adversidades. Eles aprenderam a lição de colocar sobre Deus as suas ansiedades, a ter plena confiança em Deus. E essa não é uma lição fácil. Aflição e alegria acompanham a trajetória nossa o tempo todo. Às vezes nós não percebemos isso o tempo todo, mas isso vai fazer parte da nossa vida, em alguma medida, em alguma escala. Queria ilustrar uma coisa que pode nos ajudar a respeito a essa ideia de nós caindo para aprender, sofrendo para aprender. Quando os pais que têm filhos pequenos e está naquela fase que está deixando o processo de engatear para começar a andar, é muito interessante, engraçado e um pouco perigosa aquela fase, porque a depender do tipo de pai, ele pode ficar mais ou menos aflito. Naquele momento que ele larga a mão do filho para que o filho dê aqueles passinhos. E nesse processo desses passinhos, muita coisa acontece. Quedas, joelho ralado, escorregões, até que a criança tenha o quê? Firmeza. O Senhor trata-nos de uma maneira muito parecida, muito semelhante. No processo de termos joelhos que não são mais trópegos, mas firmes, Deus muitas vezes nos leva, abre as mãos e nos permite caminhar, como que sozinhos, mas para que possamos ganhar segurança, ganhar firmeza, ganhar força. Deus conduz em toda a nossa vida, mas como um pai sábio, perfeito, amoroso, ele nos trata dessa maneira. Eu duvido, meus irmãos, ainda que uma criança não tenha abstração que um adulto tem, eu duvido que ela pense que aquele momento que o pai larga a mão dela é um bom momento. Ela certamente não sente-se assim, como privilegiada, pelo contrário, ela deve sentir grande temor, mas com o tempo ela passa a andar. Como eu posso aprender? E aí já tirando o ensino dessa primeira parte, como eu vou me portar, aprender a descansar em Deus e a não me desesperar? Como eu, como crente, posso ser alguém que, por crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em maturidade, Deus vai enviar uma aflição para mim, e Deus vai dizer que outra aflição chegará, e cada aflição terá lições para serem aprendidas, como cada vivência nossa. Um livro antigo, famoso, que dizia: em tudo uma lição, essa é a vida do cristão. E é uma grande verdade isso. Não existe nada sem propósito, que chegue a nós despropositadamente, que chegue a nós, isso não era para ter chegado para você, ou aquela ideia que muitas vezes a gente fala: rapaz, teve uma palavra tão boa no culto, mas fulano não estava. Ele não estava porque não era para estar. As coisas que chegam a nós, chegam das mãos do Senhor, e chegam com um propósito. E Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Mas como eu posso descansar nele? Como eu posso colocar sobre Deus as minhas ansiedades, de modo que em cada momento, em cada aflição que eu passe, eu cresça em conhecimento, eu cresça em confiança? Não é estranho? Uma aflição chegou até mim, eu me desesperei. O salmista, ele se desespera aqui no início. Ele está aqui: o Senhor continuará a se esquecer de mim? Até quando o inimigo se erguerá sua voz contra mim? Aqui no final do versículo 2. Atenta-te para mim, no início do verso 3. Responde-me, Senhor Deus meu.
Ele está desesperado. Mas como a gente pode chegar a ter confiança? Porque ele não se mantém desesperado, a gente vai chegar lá. Como eu posso colocar sobre Deus as minhas ansiedades? De modo que a segunda aflição, a minha resposta vai ser diferente. A sua resposta será diferente. Na terceira aflição, a sua resposta será diferente. Por quê? Porque você tem conhecido e confiado e visto como Deus age e quem é Deus. A partir do versículo 3, quando ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele está temendo pela própria vida, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele começa bastante desesperado. Só que no meio do salmo, ele, apesar de que ainda ele pede por resposta, ele persevera em oração. Ele não para de orar. E essa é uma lição difícil para cada um de nós. Nós oramos, sim, nós oramos. Nós somos crentes, há de nós não orarmos. Mas a lição da perseverança. E nessa parte aqui é a ideia de manter-se em oração, ainda que a resposta não tenha chegado. Perseverar em confiar em Deus, ainda que a resposta não tenha vindo. Porque Deus é alguém que você e eu pode e deve confiar. O salmista, sendo angústia da própria vida, ele pede que Deus ilumine os olhos do entendimento, os olhos dele. A ideia de iluminar os olhos é que um olho sem luz no Antigo Testamento é a ideia de morte. Ele está temendo morrer. No nosso caso, os olhos que precisam ser iluminados são os olhos do nosso entendimento, para que nós entendamos os caminhos de Deus, que não são desses caminhos, meus irmãos, são caminhos, apesar de que para nós eles soam como descaminhos. Deus não se compromete. Isso é importante que você entenda e aprenda isso. Deus não se compromete em dizer os motivos e os porquês dos seus tratos, mas Ele não precisa se comprometer. Sabe por quê? Porque Ele nos ama com amor pactual, com amor profundo. Ele precisa nos dar uma prova de amor? Não. Ele nos deu ao seu Filho, Cristo Jesus. Ele se sacrifica pelo seu povo. Não precisa nos dar nenhuma prova. Então, se Ele é essa pessoa que nos deu Cristo, o bem mais precioso de Deus o Pai, a Bíblia vai nos ensinar assim: como, juntamente com Cristo, Deus não nos daria todas as coisas. A questão é que, sendo Ele Deus, Ele não tem uma agenda que diz: ó, meu servo tal, você está passando por essa adversidade, por isso Ele não disse isso para o salmista. Mas o salmista foi levado a perseverar, a crescer em confiança, a saber que quem estava tratando com ele era Deus. Vocês lembram quando Jó começa a questionar a Deus por que ele estava sendo destratado daquela maneira, sendo ele tão fiel? Lembra que Deus chega para ele e fala assim: não, Jó, tenha calma agora, filho, te responderei tintim por tintim. É assim que acontece? Não. Estávamos fazendo um devocional no livro de Jó há uns meses atrás, e quando chega no capítulo 38 é um negócio vibrante. Porque você vê lá Jó cheio de perguntas. Na minha perspectiva, eu chego a pensar que ele estava cheio de si, querendo resposta, que queria colocar Deus sentado. E aí Deus aparece para ele e começa a fazer perguntas. Nenhuma daquelas perguntas tem nenhuma relação com os questionamentos de Jó. Pelo contrário, aquelas perguntas humilham a Jó. Como diz: quem é este que se levanta sem entendimento? Quem é este? E Deus o trata como nós devemos ser tratados. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é todo poderoso, e sendo Ele bom, perfeito e santo, não temos motivos para desconfiar, e Deus nunca se rebaixará a dar-nos qualquer explicação. Ele nos tem dado provas fiéis, provas que são irrefutáveis de quem Ele é e daquilo que Ele faz no seu caráter. Nesse momento de aflição, o salmista fala que os inimigos dele estão se regozijando, estão ao redor dele, e que ele tende até a vacilar. E nós temos uma lição muito importante aqui, que serviu para o salmista e serve para nós também. São em horas como essa, de aflição, nós fraquejamos, nós vacilamos, nós nos tornamos presas mais fáceis para o nosso adversário. Você lembra que um predador, quando ele vai atacar, por exemplo, uma manada
de búfalos, quando atacada por leões, os leões não olham, não, vamos atacar aquele que está bem forte ali, no meio da manada. É assim que acontece? Não. O leão vai ver aquele que está se dispersando da manada, ou aquele que está próprio, ou aquele que está doente, e ele vai atacar esse. O nosso adversário tem a mesma ação, a mesma estratégia. Quando nós vacilamos, quando nós enfraquecemos, quando nós deixamos a Deus, e quando deixamos a Deus, o outro passo é deixar o povo de Deus, nós somos presa fácil para o nosso adversário. Muitas vezes eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida da igreja. E na congregação, nessa vida nossa de cultos, todos os dias do Senhor estamos reunidos, manhã e noite, para prestar culto ao Senhor. Como Deus nos guarda por isso, meus irmãos. Como Deus mantém-nos de pé pela comunhão dos santos. Como a vida da igreja é importante na vida do cristão. Nós não podemos deixar de congregar. Deus estabeleceu, e pela manhã eu falei, tudo que Deus faz, Ele faz com um método. E eu e você, como servos, devemos nos sujeitar ao método de Deus. Ele estabeleceu a sua igreja. E nós, como servos, como crentes em Jesus, precisamos estar na vida da igreja. Deixar de congregar, deixar de estar em comunhão, é deixar de estar onde Deus quer que estejamos. E é algo muito perigoso para todos nós. Pela manhã eu falei de igreja julgando anjos. E aí, eu lembro que a nossa irmã falou, os anjos caídos. Sim, nós vamos julgar os anjos caídos, não os anjos eleitos. Mas, pare para pensar por um momento. Como uma igreja tão trópega, como uma igreja que está tão vacilante, estará entre aqueles que julgarão um dia os anjos. Tem uma parte de Timóteo que me chama muita atenção, que Paulo diz assim para Timóteo, olha, proceda de tal modo, Timóteo, que o inimigo não tenha nada em você. E sabe o que isso me faz lembrar? O nosso Senhor Jesus no Getsemane, quando ele diz assim, aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E me faz pensar também em Efésios, não des lugar ao diabo. Essa ideia de não ter nada no Senhor, e Paulo dando esse conselho para Timóteo, é a mesma ideia. Não devemos dar lugar, espaço ao diabo. E na aflição, somos tentados. Na adversidade, ou quando os planos nossos não ocorrem como nós esperávamos, duvidamos do amor e da graça e do guardar e do cuidado de Deus. E achamos que as coisas deveriam ser do modo que esperávamos, ou como gostaríamos. Mas sabedores de que Deus é Deus, devemos aquietar-nos e saber que Ele é o Senhor. Devemos nos sujeitar à potente mão do Senhor. É uma mão potente, sim, que muitas vezes manda-nos aflições, mas é a mão amorosa que nos deu Cristo Jesus. Não temos o que desconfiar. Olha como o Salmo termina, meus irmãos, versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Se a gente tirasse esse final e botasse em outro lugar, você ia dizer, não, esse final não cabe para esse salmo. Olha um pouquinho para pensar. Alguém que começa a desesperar. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmo começa assim. Até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele está pedindo a Deus, é como ele se sente desamparado, abandonado. Mas olha como ele termina o salmo, meus irmãos. Mais uma vez, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Essa é a experiência, e essa parte, eu chamo ela de quando o lamento se torna louvor. Essa é a experiência daquele que mantém confiança em Deus. O salmista experimentou isso diversas vezes na sua trajetória. E você pode experimentar isso. Deus nunca deixou a ninguém desamparado. E sempre, em momentos que nós falamos de coisas assim, alguém pode pensar, mas teve gente que morreu. Eu lembrei de alguém também, meus irmãos. Lembra de Estevão? Ele morre como? Apedrejado.
Então você pode pensar por um momento, então esse contexto não serve para Estevão. Pelo contrário, esse contexto é perfeitíssimo para Estevão, porque aqui fala de um processo de progresso. Alguém que está desesperado, desamparado, alguém que está clamando, mantém a oração perseverante e de repente a tônica muda. Uma oração de lamento se torna uma oração de louvor, de gratidão, de ação de graças. E aí você lembra de Estevão sendo o quê? Naquele discurso dele em Atos capítulo 7. Ele está discursando, aquelas pessoas estão ouvindo e começam a ranger os e apedrejam Estevão. Qual é a reação desse homem no momento da morte? A reação, eles dizem que olham para o rosto desse Estevão que está sendo apedrejado e diz: o rosto dele é como um anjo. E Estevão diz: Senhor, não impute sobre eles de pecado. E mais, o que ele vê? Ele vê o Senhor sentado no trono à sua espera. Todo aquele que persevera em Deus, ainda que morra, encontrará o Senhor esperando. E Estevão não é alguém que está naquele momento desesperado. Parece desespero? Alguém que, ao ser apedrejado, tem a capacidade de dizer: Senhor, não os imputes este pecado. Vamos perguntar para vocês, meus irmãos. Estevão era especial? Lembra de Estevão, né? Estevão era um dos 7 diáconos. Ele foi escolhido, ele era um dos oficiais da igreja. Mas aquele homem tinha uma fé e uma confiança extraordinária. E em um momento de uma adversidade indizível, ele conseguiu perdoar os seus ofensores e orar por eles. E ele viu o Senhor à sua espera sentado no trono. Tanto os Salmos como a palavra de Deus, em toda a sua trajetória, vai mostrar essa ideia que a vida cristã é uma vida de uma caminhada. É como o raiar do dia que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. E se na nossa vida não há progresso, não pense que o cristão tem um momento de parada. A estagnação cristã significa retrocesso. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Lembra lá quando Paulo disse para os coríntios que teria que novamente, que ele estava tratando os coríntios como crianças. Lembra do autor dos Hebreus que nós não conhecemos, mas que diz assim: teria que dar leite a vocês de novo. Paulo falou semelhantemente aos Gálatas. Então, na vida cristã, se você não progride, você retrocede. Assim sendo, nós somos convocados a crescer em confiança, a progredir em conhecer a Deus, a progredir em saber que os seus tratos, apesar de que muitas vezes me deixam perplexo, eu posso evitar plena confiança. Confiar na graça de Deus, alegrando-se nele, pois demonstrou o seu amor. É essa a ideia do salmista. Ele mantém plena confiança, ainda que a circunstância dele é completamente adversa. Ele cresce, veja, ele começa desesperado, mas no fim o que ele está fazendo? Ações de graças. Ações de graças. Ele é alguém que sente-se desamparado, ele é alguém que Deus como que vira as costas para ele, mas ele persevera e diz: não, eu sei com quem eu estou tratando. Então ele persevera em oração. E ao fim, o que ele tem como resposta? Ações de graça. E ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. E ele diz mais: ele tem louvor para dar a Deus. Por quê? Porque Deus o tem feito muito bem. Lembra do Salmo 119? O salmista, que também é Davi, ele vai dizer o seguinte: que foi bom para ele ter sido afligido. Tem 3 momentos ele fala isso. Ele diz que antes de ser afligido, ele andava errado. Mas depois que ele foi afligido, ele começou a guardar a palavra de Deus. Será que o que é mais importante? Que Deus não afligisse o salmista e não nos aflinja? Ou que nós passemos a guardar a palavra de Deus? O que vocês acham que é mais importante, meus irmãos? Bem fácil a resposta, né? Guardar a palavra de Deus é incrivelmente, é incomparavelmente melhor, porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é aquela que nós vamos ser aquilo que somos feitos para ser, por guardar a palavra de Deus. Ontem conversávamos na reunião do presbitério
eu e dois outros seminaristas, não mais seminaristas, mas bacharéis, um está sendo ordenado essa noite e o outro vai ser licenciado. E a gente falou sobre a ordem de prioridades da vida do cristão. E aí a gente falou uma coisa aqui, os irmãos sabem que na nossa ordem de prioridades, Deus sempre vem em primeiro lugar. E aí Deus vem em primeiro lugar, e aí depois disso vem a família, no caso mulher, filhos. E aí um dos seminaristas falou assim: rapaz, quando você fala esse tipo de coisa para as pessoas descrentes, elas pulam. Quer dizer que até minha mãe vai vir em segundo lugar? Algumas pessoas vão questionar isso. E aí esse mesmo seminarista disse: mas a pessoa não entende que quando Deus é primeiro na vida de alguém, Ele é o melhor filho, Ele é o melhor pai, Ele é o melhor amigo, Ele é o melhor marido, ela é a melhor esposa. Porque quando Deus é o primeiro lugar, nós somos aquilo que deveríamos ser, de maneira gloriosa e cada vez maior, progredindo diante do Senhor e diante dos homens. O Salmo termina com ações de graças e com uma outra coisa: contentamento. Ele desistiu de questionar, ele não tem mais desconfiança, ele agora tem contentamento. Eu conversava e falava sobre essa ideia de contentamento, que é uma ideia complexa e desafiadora para nós. Porque Paulo vai dizer o seguinte: se tens o que comer e o que vestir, estejais o quê? Contentes. Quantos de nós têm o que comer e o que vestir? Todos nós aqui presentes. Mas será que sempre estamos contentes? Porque temos o que comer e o que vestir? A ideia ali é o seguinte: um Deus que cuida de nós não temos motivos para nos descontentarmos, porque Ele tem cuidado de nós, não do modo que nós muitas vezes esperávamos ou gostaríamos, mas Ele tem cuidado de nós. Por isso Paulo pode dizer lá na nossa liturgia: entristecidos, mas sempre alegres, porque ele tinha contentamento em Deus. E para Paulo, e também isso fica claro para o salmista, era muito mais importante conhecer esse contentamento do que a sua própria vida. E quando você conhece Deus dessa maneira, você percebe que a sua própria vida terá o sentido o qual você mesmo deseja e você mesmo busca. Deus dá pleno sentido, como falamos pela manhã, às nossas vidas, quando nós somos plenamente sujeitos a Ele. Eu quero terminar, meus irmãos, convidando vocês a abrir um outro salmo, e a gente termina com isso. Salmo 103. Vamos ler do verso 1. Salmo 103. Nós vamos ler o salmo inteiro, é um salmo um pouco mais longo. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Salmo 103, a partir do verso 1, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Esse é o Senhor que o salmista conhece e que nós devemos conhecer também. E eu termino com isso, como eu disse, e quero que você guarde em seu coração, além de tudo que nós falamos, não se esqueça dos benefícios do Senhor na sua vida. Não ignore a bondade que Deus tem tratado você em sua vida. Deus é esse Deus que o salmista no Salmo 13 apresenta, e o mesmo salmista fala no Salmo 103. Assaz benigno, misericordioso e compassivo, e que não se ira de forma indefinida perpetuamente. Mas misericórdia Ele tem para nós verdade todo o tempo, meus irmãos. Não esqueça, irmão, não se esqueça dos benefícios do Senhor.
e que o seu coração, os nossos corações se enchem de contentamento e que nos momentos de grande adversidade perseveremos em confiar no Senhor, pois Ele nunca desamparou aqueles que nele confiam. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos aprender essas lições difíceis que são realmente muitas vezes muito maior do que nós. Nós temos corações que são corruptos, que são desesperadamente corruptos e que tão facilmente, Senhor, como os Gálatas, nós nos apartamos de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não deixe que sejamos aqueles que fogem ou que pensam que encontrarão algum conforto distante de Ti. Não nos deixe pensar que as circunstâncias que o Senhor usa pela Tua providência, por mais estranhas que nos pareçam, não deixe que isso nos aparte de Ti, Senhor. Antes que nós, com plena confiança, crescendo em confiança, entendamos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor faz todas as coisas pelo Seu amor eterno, pelo Seu amor pactual. Ajuda-nos a confiar, a crescer em confiança e conhecimento de Ti, ó Deus, de modo que em cada provação nós não caiamos em tentação. E em meio a cada provação, glorifiquemos o Teu santo nome. Possamos, como salmista, quem sabe até começar a oração desesperados, aflitos, desamparados, mas possamos terminar louvando ao Senhor em plena confiança e contentamento. Ajuda-nos essas lições tão profundas e tão necessárias para cada um de nós. E ainda que muitos que porventura estejam aqui não tenham experimentado, não experimentem dificuldades, prepara-nos, Senhor, para experimentar, para passar por aflições quando elas nos alcançarem. E assim, em meio a elas, sejamos aqueles que glorificam o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa mensagem tão abençoada. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para colocar ela em prática nas nossas vidas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Você vai passar dificuldades, vai passar sofrimento, mas Ele promete estar conosco, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu queria só ler um texto pequeno, no finalzinho da carta, 2 Coríntios, fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o pós-luz e depois vamos ficar em oração silenciosa, depois teremos nossos avisos.